a redução do nível de energia da dieta, café, ela aumenta o consumo de ração. Obviamente, nós precisamos equilibrar os demais nutrientes da dieta, né? Então, com relação a peso de ovo, o peso de ovo é relacionado com a questão do nível de proteína, né? Metionina e ácido linoleico. Então, são os 3 fatores fundamentais aí que afetam a questão do peso do ovo. E quando você tem um aumento do consumo pela redução da energia, nós observamos que também há um aumento do consumo de proteína, né, e de ácido linoleico. Então é necessário equilibrar isso, porque você pode reduzir os níveis de proteína e reduzir o percentual de metionina na dieta para que você ajuste a questão do custo. Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast O Aviário e hoje nós temos aqui o prazer e a honra de receber nosso colega, professor na Universidade Estadual de Santa Catarina, na UDESC, em Lages, o professor Clóvis Eliseu Gever. O professor Clóvis, ele é professor na área de avicultura, também ministro da disciplina de nutrição animal, pessoa que já tem uma experiência grande nessa área, teve a oportunidade, né, de ser gestor na área acadêmica do centro dele, que eu falo, né, Clóvis, é um desafio muito grande quando fazer gestão em universidades públicas é um desafio extra. Então, ele tem essa experiência aí no currículo dele, que vai dividir aqui um pouco com a gente. O Dr. Clóvis também tem mestrado no Rio Grande do Sul, doutorado na UFLA, onde trabalhou lá com poedeiras, e fez o seu pós-doutorado na famosa Universidade Politécnica, né, de Madrid, lá com o nosso famosíssimo Gustavo Mateu, que é um cara da avicultura, que eu acho que a maioria das pessoas que gostam de avicultura conhecem bem o Gonzalo, tem uma ficha aí de, né, eu ter sido o prazer de ter convivido com o Gonzalo, deve ter sido muito legal aí pro Clóvis. Então, Clóvis, eu vou te passar a palavra para vocês fazerem as suas considerações iniciais, e já te agradecendo também, né, gentilmente, você está aqui participando do podcast. É sempre difícil arranjar uns pedacinhos na agenda aí, né, para a gente poder fazer essa comunicação científica dessa forma do podcast, que eu considero bem dinâmica, né? E a proposta do podcast nossa é exatamente essa, levar a informação de uma forma mais descontraída. Então, obrigado muito pela sua presença. Eu deixo você fazer suas considerações iniciais. Muito obrigado. Eu agradeço o convite de participar desse bate-papo, né? Então é sempre interessante a gente tratar com profissionais da área, né, discutindo assuntos pertinentes na área de avicultura e nutrição. Então, eu sou professor aqui da UDESC de Lages, do CAV, há 19 anos, né? Então sempre nessa linha de pesquisa de avicultura e nutrição. Sou professor dos cursos de graduação em agronomia e medicina veterinária e do mestrado e doutorado em ciência animal. Então, enfim, fico à vontade aí para ser inquirido pelo café. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, aproveitar a sua experiência, Clóvis, eu sei que você trabalhou muito, inclusive trabalhou né, no seu pós-doutorado, né, em Madrid, pensando um pouco, né, nesse desafio da nutrição de poedeiras, né? Nossa poedeira hoje é extremamente produtiva, né? Nós temos que, enfim, propiciar, em termos nutricionais, aí, um caminhão de nutrientes. A gente sabe que ela tem um certo, né, dificuldade em comer ração, pelo melhoramento genético, trouxe isso no bojo do melhoramento. Ela é uma ave que come pouco, e nesse pouco a gente tem que providenciar todos os nutrientes para fazer face à exigência da produtividade, que é fantástica. Essa ave hoje, né, chega a botar aí 500 ovos aí, se a gente prolongar o ciclo de produção dela para além de 100 semanas. Né? Dentro desse aspecto, Cláudio, sem entrar assim, em questões mais específicas, como é que você enxerga esse desafio de nutrição das poedeiras modernas?
Bom, o que nós percebemos, Café, é que a poedeira vem se modificando nesses últimos tempos com relação à produtividade, né? E a gente tem que ficar observando a questão nutricional dessas aves que são melhoradas geneticamente, né? Então, a primeira experiência que eu tive aqui com produtores aqui no estado de Santa Catarina, quando eu passei no concurso aqui da nossa universidade, que é uma universidade pública estadual, frango de corte está bem constituído pelas empresas integradoras. E eu fiz um trabalho de extensão para conhecer o nosso produtor de ovos, né? Então, eu fiz um trabalho de extensão e me chamou a atenção na época, Café, que eles não faziam uso de gordura, né, ou de óleo nas dietas. E aí eu fiquei com aquela sensação de, mas isso não atinge a exigência nutricional da poedeira, né? Então, chegava aí a 2.670 quilocalorias, com 17% de proteína, e eu fiz os cálculos, e aí perguntava para os produtores, mas vocês não usam os níveis recomendados, os manuais das linhagens? E aí eles, olha, a gente tem dificuldade em função do custo, né, e de introduzir a gordura nas dietas. E aí eu vim aqui para o centro e fiz um trabalho, né, com poedeiras leves. E aí, pela uma análise de regressão, eu cheguei num nível de 2.550 quilocalorias de energia metabolizável, isso fazendo esse trabalho numa temperatura bastante baixa, né? Que aqui em Lages, na região sul do país, né? As temperaturas são mais baixas, e isso faz com que as aves tenham um maior consumo de ração, né? Até para manutenção. E aí, quando eu fui para Madrid fazer o pós-doutorado, conversando com o Gonzalo, ele também tinha a intenção de reduzir os níveis nutricionais, porque o Gonzalo tem muita ligação com as empresas de postura da Espanha, e a Espanha é o maior produtor de ovos da Europa, né? Então, a gente fez alguns trabalhos lá, também tentando reduzir de 2.750 quilocalorias de energia metabolizável para 2.650 quilocalorias. Então, isso é uma recomendação que a FEDNA, que é a tabela espanhola, tinha, de 2.750. E assim, na realidade, o que influencia? Influencia que a redução da energia, ela aumenta o consumo, né? E aumentando o consumo, obviamente, você pode reduzir alguns outros níveis, né, nas dietas. E Madrid também tem uma temperatura, né, no inverno que chega a negativo, né? Então, nessa situação também, a gente sabe que a temperatura ambiental, ela influencia no consumo, né? E aqui no Brasil, por exemplo, de São Paulo, a gente estava falando há pouco do colega Douglas, né? Um dia eu conversando com ele, e ele me disse que as aves lá em São Paulo, na região que ele atua, elas têm problema de subconsumo. E eu ainda falei para ele, brincando, digo, aqui a gente tem problema de superconsumo em função da temperatura ambiental, né? Que influencia diretamente o consumo. Mas, enfim, essa situação de a gente reduzir os níveis nutricionais, né? Muitas vezes a gente é questionado, tá, mas e aí, por que servem as tabelas de exigência nutricional se é possível reduzir, ou você está indicando a redução dos níveis nutricionais? Então, assim, na realidade, isso é uma ferramenta, né, que os nutricionistas podem utilizar quando o custo dos insumos for elevado, né? Então, muitas vezes o óleo vegetal está com um custo elevado, né? E aí a gente, em tese, teria essa proposição de reduzir os níveis das dietas, né? Então, e isso, se tratando de poedeira, eu
uma situação singular também, que a gente trabalhou lá reduzindo 100 quilocalorias de energia nas dietas, isso na Espanha, né? E eu vim fazer o mesmo trabalho aqui, mas eu não tive muito sucesso aqui, Café. Tentando reduzir de 2.750 para 2.650 quilocalorias, né? Sim. E aí eu cheguei à conclusão que, na realidade, o que influencia muito é os ingredientes que você usa na dieta, né? Porque o que é usado lá na Europa é cevada, girassol, né? Óleo de girassol, e nós aqui fazemos uso de farelo de soja e milho, né? Que induzem a uma energia líquida mais superior a que os ingredientes que são utilizados lá na Europa, né? Então, por isso que lá a gente trabalhou com uma redução de 100 quilocalorias, de 2.750 para 2.650, e aqui tranquilamente, usando milho e farelo de soja nas dietas, daria para reduzir mais ainda, né? Porque a energia líquida produzida pelo milho e pelo farelo de soja é superior ao que os ingredientes que são utilizados nas dietas na Europa, que é a base de cevada, né? Com certeza, né? Eu acho que essa encruzilhada, eu acho que vários nutricionistas no campo, às vezes eles são, né, submetidos, né? Às vezes você reduz os níveis nutricionais, mas você reduz também o custo da ração. E se você fizer isso de uma forma, né, que você não perca tanta performance, de repente, embora a galinha não esteja produzindo o máximo, economicamente ela está dando uma resposta muito positiva, né? Então, você tem toda a razão. Eu acho que esses conceitos nutricionais, né, têm que ser aplicados localmente de acordo com a sua realidade. Você acabou de dizer, né? A questão da temperatura é fundamental. Aqui no Goiás, exatamente o contrário do que você vive aí, né? Então, aqui realmente eu reduzi nível de energia, eu muitas vezes vou perder performance de forma até, às vezes, economicamente não interessante, né? Mas é isso, eu acho que a função do nutricionista é equilibrar, né, tudo isso que você falou. Falando nisso em ingredientes alternativos, Clóvis, assim, que experiência que você tem aí usando alguma coisa diferente em aves de postura, né? É claro que milho e soja, nós temos aí, né, uma disponibilidade no Brasil inteiro, todos os meses do ano, a preços bem competitivos, mas vez ou outra a gente, né, se vê, né, nessa situação de ter a possibilidade de usar um alimento alternativo para reduzir custo e também, às vezes, né, com o cuidado de não perder a performance. Que experiência que você tem aí com vocês aí localmente? Algum ingrediente que você tem trabalhado, enfim, que deu resultados bons? O que você poderia dividir com a gente nesse aspecto? Então, eu tive a experiência de trabalhar com canola na alimentação de poedeiras e também de frango de corte, né? A canola, ela é uma cultura de inverno, né? É um alimento energético que ele pode ser plantado no inverno, né? E o milho, ele já é de verão, então tem crescido muito o plantio, né, de canola aqui na região sul. Então, é um alimento alternativo, porque, em se tratando de produtor, a questão da rotação de cultura na propriedade, né, é algo que vem sendo incentivado. Então, nós trabalhamos aí com o uso de canola para alimentação de frango de corte, né, utilizando também enzimas para poedeira e também para codornas, né? Então, sim, há um limite de substituição, né? Então, a canola ela vem também sendo trabalhada com relação aos fatores antinutricionais que ela tem, né? Então, a questão do melhoramento genético da canola vem fazendo com que o ácido eúrico seja minimizado, né? Então, hoje daria para trabalhar aí com cerca de 15% de substituição, né, da canola, né, sem problema na produção de ovos e também na produtividade de frango. Seria o farelo, né, do canola, depois o resíduo da extração do óleo, né? Eu trabalhei também com o grão integral. Integral.
É uma situação que eu também trabalhava bastante aqui com granulometria de ingredientes, né? E para a poedeira, por exemplo, a moela ela é um estômago mecânico, né? E então eu fiz alguns trabalhos aqui com granulometria de milho, né? Diferentes granulometrias de milho. Então a ave adaptada, né, a uma granulometria maior, ela consegue fazer o, a digestão do milho, né? E eu trabalhei com canola em grão integral, né? E para frango de corte e para poedeira com farelo, né? E porque assim a canola ela tem uma granulometria, ela é 4 vezes menor que o tamanho do milho, né? Então é possível que a ave ela ingira diretamente o grão da canola, né? E a canola ela tem uma dificuldade de fazer a maceração dela nos moinhos, né? Então ela empasta com muita facilidade. Então eu fiz alguns testes aí com relação ao uso de canola inteira em grão, né, integral e também moído, né? E avaliando o valor da digestibilidade dela moída e ela integral, né? Com o uso de enzimas para verificar se melhorava a absorção, né, e a digestibilidade da canola integral ou moída. E sim, ela obviamente as enzimas elas melhoram o aproveitamento, né? E ela moída também tem um melhor aproveitamento do que integral. É interessante, né? Aliás, essa questão das enzimas, né, veio para ficar. Eu acho que as empresas estão desenvolvendo enzimas cada vez mais eficientes, né, com custos às vezes bastante acessíveis, né? É uma tecnologia aí que o nutricionista tem que estar aí com o radar ligado, porque muitas vezes, como você falou, a utilização dessas enzimas viabiliza, né, a utilização dessas matérias-primas alternativas, né? É sempre bem bom, né, entender como elas funcionam nos seus respectivos substratos e usar elas, né, nessa questão dos alimentos alternativos. O Clóvis, em relação voltando um pouco ao nível de energia, quando vocês abaixaram a energia lá, tinha algum vamos dizer, impacto em qualidade de ovo? Obviamente que a performance em termos de quantidade vocês conseguiram medir, mas em relação à qualidade, você chamaria atenção para algum aspecto, reduzindo a energia em questão de qualidade do ovo? Não observamos nenhuma diferença com relação à qualidade de ovo, né? Então, a redução do nível de energia da dieta, café, ela aumenta o consumo de ração. Obviamente, nós precisamos equilibrar os demais nutrientes da dieta, né? Então, com relação a peso de ovo, o peso de ovo é relacionado com a questão do nível de proteína, né? Metionina e ácido linoleico. Então, são os 3 fatores fundamentais aí que afetam a questão do peso do ovo. E quando você tem um aumento do consumo pela redução da energia, nós observamos que também há um aumento do consumo de proteína, né, e de ácido linoleico. Então é necessário equilibrar isso, porque você pode reduzir os níveis de proteína e reduzir o percentual de metionina na dieta para que você ajuste a questão do custo, né? Porque se aumenta o consumo pela redução da energia, você tem que equilibrar os demais ingredientes na dieta, né? E isso propicia com que a dieta fique mais econômica. Então, mas objetivamente, em se tratando da questão de qualidade de ovo, tanto percentual de gema, albúmen, nada foi verificado. Que ótimo. Clóvis, vou pegar a sua experiência um pouquinho aqui em codorna, né? As nossas codorninhas aí, né? Em alguns lugares, né? É um mercado bem interessante, né? Algumas empresas conseguem colocar volumes relativamente grandes aí nos respectivos mercados.
Eu sei que você andou fazendo alguma coisa com codorna. O que você poderia contar para a gente em relação à nutrição de codorna, esse mercado aí localmente? Qual é a experiência que vocês têm e fazer pesquisa em codorna é bom, né? Porque é barata, ela come pouco, né? Produz muito. Então, às vezes, a gente, né, faz na codorna, né? E, claro, o mais importante é gerar os dados, né, para as cadeias produtivas, né? O que você andou fazendo aí em relação à codorna? Conta pra gente. Meu primeiro contato com codorna foi quando eu fiz minha tese de doutorado na UFLA, né? Então, já começando por a questão de custo de pesquisa, né? Então, tinha um lote de codornas lá que tinha sido utilizado para fazer uma dissertação de mestrado, e eu trabalhei com um programa de iluminação para codornas, né? Especificamente programa de iluminação intermitente para poedeiras. Então, eu tenho uma série de artigos aí que a gente trabalhou com luz intermitente para produção de ovos, né? E aí é uma ferramenta interessante para reduzir o custo de produção, né? Porque a tendência é se trabalhar em galpões fechados para poedeira, né? E aí você tem que fazer, isso principalmente na Europa e nos Estados Unidos, onde o clima é adverso, eles trabalham com galpões fechados. E fazer uso da iluminação intermitente, né, ciclos de períodos de escuro dentro do período estimulatório de 16 horas, isso faz com que você possa reduzir o custo de produção, né? Então, aqui no Brasil está começando, né? Até foi eu fiz um levantamento muito recentemente e 60% da produção de ovos aqui no Brasil já está em galpões automatizados, né? E há uma tendência, assim como o frango de corte, de se trabalhar em galpões hermeticamente fechados, somente utilizando a luz artificial, né? Então, um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui foi com codornas, foi com iluminação intermitente, né? Então, acho uma ferramenta interessante, muito pouco explorada ainda pelo produtor, né? E divulgada também para os produtores, porque isso, em tese, ele faz com que a ave ela fique fisiologicamente ativa em períodos de escuro, dentro daquele período estimulatório que a gente utiliza de 16 horas de iluminação e 8 horas de escuro, né? Então, com relação a codornas, eu vejo, principalmente com pesquisa, acho um caminho bastante interessante, porque pesquisa tem custo, né, Café? Então, e trabalhar com codornas, o consumo de ração de uma codorna, o custo de se trabalhar com codornas é bem acessível, né? Então é fácil também de fazer o escoamento do produto. E com relação à nutrição, a gente também utilizou aí, fez uso da canola, né? Aí é do farelo de canola, na nutrição de poedeiras, né? Da codorna. Então, sim, há uma viabilidade. Eu ainda preciso deglutir melhor os resultados que eu tive desse experimento, né? Então, saiu há pouco tempo a tese do menino que trabalhou conosco aqui, e eu preciso deglutir melhor esses resultados antes de fazer a divulgação. Tá certo, às vezes a gente tem que tentar mesmo entender os dados, né, Clóvis? Clóvis, eu queria mudar um pouco o rumo da nossa conversa aqui, aproveitando, né, essa sua experiência, que eu acho muito interessante, sobre gestão, né? Você foi diretor do seu centro aí durante 8 anos, as universidades brasileiras, e aí estou falando mais das públicas, né, tem passado por algumas dificuldades de financiamento, que o país, de uma maneira geral, enfrenta o mesmo problema, né? E manter a qualidade dos cursos, eu acho que principalmente eu também pertenço ao sistema público de ensino, né?
e para nós esse desafio de manter a qualidade, claro, ele é absolutamente prioritário, né? Não dá para a gente, no sistema público, abrir mão de qualidade de formação, né, de veterinários, agrônomos, zootecnistas, os nossos pós-graduandos, nossos alunos de mestrado, doutorado. E como você tem essa experiência, né, a nível aí de Lages, que é uma grande universidade, muito bem reverenciada aí no país todo, queria que você contasse aí como é que você enxerga esses gargalos aí, né, dentro da universidade, né, para, né, a questão de melhorar cada vez a qualidade do ensino. Vou dar um exemplo bem rápido, Clóvis. Outro dia me deram essa estatística, eu nem quero saber se ela está certa ou errada, mas diz que já tem mais de 400 cursos veterinários no país. Muitos deles com qualidade assim que deixa muito a desejar. Quer dizer, assim, isso para o país não tem valor. Eu só vou conseguir, né? É claro, a gente precisa de mão de obra bem formada, precisamos de profissionais. Aí eu estou falando de qualquer profissão. Não adianta eu botar dar na mão de um profissional um diploma. Eu preciso de formar ele com um mínimo de qualidade para, né, a gente conseguir fazer com que essa qualidade de formação mude o nosso país, né? Como é que você enxerga isso? Você, né, faz gestão, você falou curso de veterinária, de agronomia, mais 2 programas de pós-graduação. Como é que é a sua experiência? Qual que é a sua visão hoje, né, dessa questão do ensino superior, tanto na graduação como na pós-graduação, aí pensando nos cursos, né, de ciências agrárias? Quais são esses desafios? É uma situação interessante e preocupante. Tá? Então, o nosso centro era bem referenciado aqui no estado, porque até bem pouco tempo atrás nós éramos a única instituição pública que oferecia o curso de medicina veterinária no estado de Santa Catarina. Hoje, são 25 cursos de medicina veterinária no estado. Tá? E pública, os institutos federais estão implementando cursos de medicina veterinária, de zootecnia. Então, Café, aqui eu tinha como lema, e discutindo com os nossos chefes de departamento, eu tinha como regra, lema, o ensino público no Brasil, ele só vai se manter se tiver qualidade. Nós precisamos trabalhar com muita qualidade naquilo que fizemos. E essa qualidade, ela vem desde a contratação de excelentes professores. Ela vem numa situação de uma ótima infraestrutura para que os nossos professores possam ter a tranquilidade de trabalhar, né? Então, isso é um desafio para um gestor que vai ter que buscar recursos, né? E saber muito bem trabalhar com os recursos financeiros que tem para disponibilizar um bom ambiente de trabalho. Aí, se tratando na geração de conhecimento, eu vejo uma situação muito delicada, a questão do custo que atualmente se tem para publicar um artigo científico. Então, os programas de pós-graduação e os professores de pós-graduação, eles estão sendo muito exigidos com relação à publicação. O nosso programa aqui é um programa 5, né? Então, nós temos que ter aí 5 a 7 artigos publicados por ano. É uma média extremamente alta. E para você publicar numa revista de Qualizar 1, Qualizar 2, o custo na Poultry Science, $150 a página, o que vai aí a mais de R$7.000 o custo para publicar um artigo numa revista de qualidade. Eu vejo isso como um problema, né? Onde a gente vai ter recurso para manter essa qualidade em se tratando da geração de conhecimento? Então, essa também já é uma dificuldade. Essas revistas mais qualificadas, eu vejo que estão com um preço muito elevado para publicar um artigo científico. Eu acho que a comunidade científica tinha que se reunir né, ter um balizamento melhor dessa situação, né?
Porque é difícil você ter um programa de pós-graduação com 14, 15 professores, todos eles precisando publicar. Da onde vai sair o recurso? Né? Então, fica difícil isso. Né? Então, a dificuldade é muito grande. E nós saímos aí, Café, de uma situação de pandemia, onde a questão do conhecimento científico começou a ser bastante questionado. Né? Então, de certa forma, nós tivemos um processo que, em tese, vinha desqualificando a questão da ciência. Né? Então, eu acho que nós temos que partir por uma retomada desse caminho da valorização da ciência, da valorização do conhecimento científico, e eu acho que o meio acadêmico também, Café, se afastou um pouco da ponta, né, daquele que se beneficia com o conhecimento que nós temos que gerar. Então, eu acho que assim, a parceria com empresas privadas para que a gente possa realmente fazer um trabalho que seja aplicado, né, que gere resultados para as empresas, né, para os produtores, especificamente se tratando da nossa área. Né? Então, essa questão de parcerias é um caminho sem volta, né? E a gente tem que explorar muito esse caminho, né? E essa quantificação dos cursos, ela também leva a uma situação da desqualificação do próprio matéria-prima, que é o estudante que nós temos entrando nas universidades. Tá? Então, nós tínhamos isso, não é uma questão de desqualificar o estudante, mas nós tínhamos um estudante mais preparado, né, na escola pública. Tá? Nós tínhamos aqui uma seleção de vestibular que dava 40 candidatos por vaga no curso de medicina veterinária. Né? Hoje, 7, 10 candidatos por vaga. E nessa situação do aumento dos cursos. Né? Então, é uma situação que as pessoas preferem não sair de perto da sua casa, preferem pagar uma universidade particular, do que, né, se deslocar para uma cidade distante da onde ele se situa, e mesmo para tentar buscar a qualidade, tá, em se tratando de conhecimento. Então, especificamente, a universidade pública, o caminho que eu vejo, tem que trabalhar com qualidade, né? Tem que buscar qualidade, tem que buscar excelência naquilo que faz. Eu sempre comento isso, sabe, Clóvis? Eu concordo plenamente com o que você está falando, né? O sistema público, nesse universo de tantas universidades, e aí a gente sabe que particular tem umas de excelente qualidade, mas infelizmente tem outras de péssima qualidade, acho que o sistema público tem que ser a referência, né? E quando o sistema público não tem a qualidade, você pode ter certeza, todo outro sistema particular também vai abaixar a qualidade. Então, acho que você tem razão. A nossa área tem alguma facilidade de fazer essas parcerias, outras áreas menos, mas eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem que cuidar muito desse sistema público, que é ele que vai balizar a qualidade do mercado. Né? Então, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Bom, caminhando aqui para o fim, então, a gente termina aqui, Clóvis, sempre o nosso podcast com 3 perguntas. É uma tradição aqui do nosso podcast, né? E a primeira pergunta é a seguinte: qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura ou à nutrição animal? Você tem algum livro aí que seja, vamos dizer, uma referência? É claro que eu sei que livro hoje em dia não é mais um material como no passado tinha importância, né? Os grandes livros de texto do passado. Hoje a gente trabalha com uma miscelânea de a informação buscada vindo, né, de várias fontes. Mas você teria algum livro aí que você gostaria de destacar? A referência é Commercial Poultry Nutrition, do Lisson e Summers. É o clássico, é a referência, né? Grande Lisson e grande Summers, né? Os canadenses lá, realmente é uma referência ótima para nutrição, né? Nutrição de aves, realmente a referência. A outra pergunta seria, agora esquece a avicultura, né? Qual o seu livro favorito? Um livro que te marcou, ou do passado, ou do presente, enfim, uma dica, vamos dizer aí,
de um livro aí que marcou aí a sua trajetória, que você gostaria de destacar. Olha, o primeiro a gente nunca esquece, mas isso fazem tantos anos que, se eu for refletir, é Meu Pé de Laranja Lima. Putz, eu li esse livro. Então, mas um livro que me marcou posteriormente foi Feliz Ano Velho, Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva. Muito legal. E para terminar, na sua opinião, o que diferencia um profissional de sucesso na avicultura? Olha, eu tive uma experiência profissional trabalhando em empresas de avicultura, principalmente no Nordeste do Brasil, né? E essa experiência ela me foi muito gratificante depois, quando eu entrei para a parte de didática, né? E o que eu falo para os meus orientados, Café, que a gente tem que matar um leão a cada dia, né? E o sol nasce para todos, mas a sombra, cada um faz a sua. O tamanho da sombra, cada um que faz a sua. Então, para trabalhar na área da avicultura, há necessidade de ter uma adrenalina um pouco elevada, porque a atividade é bem dinâmica, né? Ela exige do profissional um raciocínio muito rápido, uma tomada de decisão muito rápida, né? Então, a princípio, é isso que eu diria. Matar um leão a cada dia, ter uma adrenalina elevada, né? E saber que a sombra, cada um que faz a sua. Então é isso, Clóvis. Muitíssimo obrigado aí pela sua participação nesse episódio do nosso podcast. Cada pesquisador, cada pessoa que vem participar aqui contribui de alguma forma, né? E assim, é muito legal a gente ouvir a experiência de cada um, de pessoas que, né, já estão há algum tempo na área, que tem muito a nos trazer, a compartilhar com a gente. Então, eu te agradeço aí por essa pouco mais de meia hora de conversa aí, parabenizando o teu trabalho aí na UDESC, né, elevando aí o nome dessa universidade, que já é uma referência aí para o Brasil todo, né? Então, muito obrigado, e eu deixo para você aí fazer as suas considerações finais. Obrigado. Eu agradeço pela participação. É sempre interessante a gente divulgar o que faz, né, e ter contato com outras instituições. Então, a gente está aí na batalha por melhorar as condições de produção e produtividade da avicultura brasileira, né? E assim, a oportunidade, quando eu tive de fazer o pós-doc, eu tive relação com pessoas do mundo todo, né? E aí eu vi que, assim, a gente, do ponto de vista de conhecimento científico, nós não ficamos devendo nada, né? E a nossa avicultura é extremamente competitiva, né? E o que nós temos de conhecimento na área de avicultura, então, assim, nós temos nutricionistas fantásticos, né, que viajam o mundo aí, dando consultoria e repassando conhecimento para as pessoas de outros países, né? Então, acho que... E aí nós estamos nesse muro, colocando um tijolinho aí, tentando contribuir para a formação de pessoas que vão ser melhor que a gente, né? Com certeza. É isso, gente. Muito obrigado. Despedindo aqui, aguardando vocês para o próximo episódio. Volto a dizer, o objetivo nosso do nosso podcast é fazer exatamente o que a gente acabou de fazer aqui com o Dr. Clóvis. Uma conversa descontraída, trazendo informação, de uma forma que a gente possa aí melhorar a nossa avicultura brasileira e, como disse o Clóvis, né, fazer ela cada vez mais competitiva aí mundo afora. Obrigado, gente. Aguardando vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.